Gostaria de dividir uma experiência que estou tendo estudando sobre etiqueta. Em uma de minhas viagens que eu tive a Paris, conheci uma antropóloga francesa, esposa de um diplomata e fundadora da École Française de Courtoisie. Geneviève Dagenstein escreveu um pequeno livro sobre o savoir-vivre français. Este encontro com a autora e com o livro foi tão especial que eu decidi me propor um desafio: traduzir o livro e editar no Brasil. Esse trabalho de tradução está sendo muito enriquecedor e estive refletindo sobre os momentos que estamos vivendo no dia de hoje e de que forma eu poderia dividir essa experiência com outras pessoas. Estamos vivendo um momento histórico de muita importância, ficará gravado na memória das próximas gerações. Nossos hábitos estão sofrendo grandes mudanças. Estávamos mais habituados a ficar fora do que em nossas próprias casas. Nossos amigos, nossos filhos estão todos fazendo movimentos sociais de ajuda aos mais carentes que sofreram pelo desemprego, através da pandemia ou por doenças. Estamos todos com um pensamento único. E este movimento que estamos fazendo é um movimento de generosidade. E a generosidade é uma das virtudes e um dos pilares da etiqueta. Tempos difíceis exigem comportamentos virtuosos. Segundo Pierre Bourdieu, em seu livro A Distinção, a boa educação não pertence a uma classe privilegiada, mas ela é um fenômeno sociocultural que deve ser compartilhado com todos, mas devemos ter cuidado, pois a boa educação só pode ser assim chamada se for sincera e introjetada, pois não devemos ter boa educação, mas devemos ser polidos. Esta essência, esta generosidade que nos leva a ajudar o outro, Henri Bergson, também nos fala de uma maneira diferente que, no fundo da boa educação, existe o amor pela igualdade. Segundo o sociólogo e historiador Jair Marcati, etiqueta vem da palavra etiquette em francês. Mas a pequena ética trata de nossa ética do dia a dia. Por exemplo, quando nós não furamos uma fila, estamos usando a pequena ética. Assim como quando não interrompemos uma pessoa que está falando. Surgem então questões fundamentais: como se comportar em sociedade, como viver em harmonia, sendo você mesmo. Como você consegue preservar a sua singularidade, a sua autonomia, sem ferir o seu interlocutor. É difícil explicar sem passarmos pela história, entender a origem e a evolução do convívio social. Gostaria de deixar aqui a primeira informação sobre as várias origens da etiqueta. Como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Lucas 6:31. Esta mensagem do Evangelho virá a ser a base do convívio social. As regras de São Bento, no século VI d.C., revolucionou uma sociedade guerreira. Respeite os homens, nunca haja sob o impulso da raiva, mantenha a humildade e perdoe. Antes disso, Santo Agostinho já havia refletido sobre o respeito ao próximo. Todos os homens e todas as mulheres merecem o mesmo respeito. A arrogância torna-se assim uma grosseria. O convívio social requer consciência de sua própria posição. Então, convém adaptar-se no encontro com um colaborador, com uma pessoa mais velha ou com uma mulher.
O colaborador demonstrará respeito ao superior, assim como este deverá deixar seu colaborador muito à vontade para trabalhar, usando expressões como por favor, muito obrigado, você poderia, de nada, que devem ser usada durante todo o dia de nossas convivências. A etiqueta, ao longo da história, sofreu diferentes papéis em diferentes épocas. Posso dar um exemplo. No movimento de 68 e a partir dali na década de 70, foram derrubados todos aqueles movimentos de cortesia que na década de 50 era muito usado. Então foram considerados ultrapassados. Chegamos ao século XXI, onde tudo pode ser dito, a pressa e a velocidade ditam as regras de civilidade. Tudo é justificado pela excelência, pela praticidade e pela velocidade. Em 2012, uma pesquisa feita surpreendeu os pesquisadores. Apesar de toda a crise financeira, econômica e familiar, o que ficou em primeiro lugar no desemprego foi a falta de cortesia e a falta de educação. Então, antes mesmo da pandemia, já tínhamos uma necessidade de voltarmos às regras de etiqueta nas corporações. E é por este caminho corporativo que a etiqueta volta com muita força. No nosso convívio corporativo, no nosso convívio social, para ressignificar a etiqueta para o terceiro milênio. E agora, este momento histórico nos pede para pararmos e lidarmos com uma forma diferente de vermos o mundo. Os jovens, as crianças, nós mesmos, no terceiro milênio, precisamos ressignificar as regras de etiqueta. E gostaria de deixar aqui o meu convite para conhecermos essa ressignificação da etiqueta.